Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar mais uma vez. É muito bom podermos pensar na palavra de Deus. É muito bom separarmos um tempo no meio da semana para podermos meditar e para podermos colocar diante de Deus, a partir daquilo que aprendemos da palavra de Deus, o nosso coração, a nossa ansiedade, os nossos anseios, os sonhos, os projetos, as necessidades que temos. A oração tem esse primordial sentido de nós buscarmos a Deus em oração, de nós o buscarmos diante das nossas fragilidades, necessidades, diante das nossas alegrias e tristezas. Sempre fazermos do nosso Deus o centro da nossa vida. Afinal de contas, dele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive a nossa vida. Até as nossas dores estão diante dele. Diz o salmista que as nossas lágrimas são recolhidas em seu odre, dizendo assim que ele sabe de cada dor do nosso coração, de cada necessidade. Eu quero convidar você então a meditar sobre isso. Quero lembrá-lo especialmente das necessidades da sua igreja. Então você sabe que existe o pastor, a sua família, que existem os líderes que fazem parte da diretoria da igreja, do conselho gestor, os líderes de cada ministério e também os voluntários que servem em cada ministério. Pedimos que você ore, interceda, que você os proteja com a sua oração. E aí você conhece tantos, você também conhece pessoas que têm necessidades de saúde, a Covid aumentando, mais enfermidades. Quantas pessoas você conhece que precisam que você interceda por elas? Para que elas recebam a cura física, seja através dos tratamentos, seja pela mão poderosa do Senhor, se Ele o quiser, seja para que eles recebam paz no coração, tanto daqueles que estão enfermos como daqueles que cuidam dos familiares próximos, que Deus lhes dê essa graça de receberem paz, disposição, força física, espiritual e mental para este tempo. Quantos você conhece que estão passando necessidades de alimento, que não têm o dinheiro suficiente para comprar tudo que precisam? Precisamos orar e agir. Lembre-se que no próximo domingo nós teremos a celebração da Ceia do Senhor e será a oportunidade de uma maneira especial de entregarmos também as nossas ofertas em forma de alimentos para suprimento de algumas famílias que a nossa igreja tem ajudado neste tempo difícil. Lembre-se daqueles que estão desempregados, procurando um emprego, não um bico, mas um emprego digno que possa lhe dar o suficiente para, com dignidade, sustentar a sua família. Lembre-se de todas estas necessidades pelas quais temos que orar. E aí você vai perceber que tem bastante trabalho nesta área da intercessão. Eu quero convidar então você a fechar os olhos para orarmos neste momento. Pai querido, nosso Deus que está nos céus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor está sentado no Seu trono de graça, de onde o Senhor responde, ó Deus, a cada necessidade que temos. Nós vimos nos lembrar agora, ó Deus, dos nossos irmãos que estão enfrentando enfermidades, lutas neste tempo, ó Deus, e nós te pedimos, coloca as tuas mãos curadoras sobre o seu corpo, ó Deus, restaura-lhes a saúde,
Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor haja através dos medicamentos, dos médicos, dos tratamentos, dos equipamentos, das estruturas hospitalares, ó Deus, que o Senhor em todo o tempo haja de tal maneira que os teus servos percebam a tua mão e também, ó Deus, dá paz ao coração daqueles que cuidam, do marido que cuida da esposa que cuida do marido, dos filhos que cuidam dos pais que cuidam dos filhos, ó Deus, que haja disposição física, emocional, espiritual, para que cada um possa cuidar dos seus, ó Deus, com amor, com carinho e com essa disposição. Ó Deus querido, nós te pedimos, não permita, ó Deus, que ninguém passe necessidades, mas, ó Deus, supre com o pão de cada dia aqueles teus servos, aqueles que te buscam, e dá-nos, ó Deus, o privilégio, a nós que temos o emprego, que temos essa condição, Deus, de ajudar o nosso próximo, que nós nos sintamos bem-aventurados por podermos dar e ajudar. Ó Deus querido, visita a tua igreja, cuida da tua igreja, ó Deus. Dá amor, disposição, esse sentido de servir, ó Deus, como nosso Senhor Jesus serviu. Nós te pedimos, ó Deus, para que o teu poder flua entre nós, para que nós sejamos instrumentos teus, ó Deus, a abençoar aquelas pessoas que se aproximam de nós e da nossa igreja. Nós te pedimos isso, ó Deus, para a tua honra e tua glória. No nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Prepara o seu coração, nós vamos meditar na palavra de Deus hoje sobre a busca daquele coração que finalmente diz assim: buscarei ao Senhor. Prepara o teu coração. Salmo 27, Salmo de Davi. Luz, espaço, vida, isso é o Eterno. Com Ele ao meu lado, sou destemido. Não tenho medo de nada nem de ninguém. As gangues me perseguem, prontas para me comer vivo, mas aqueles brigões tolos vão parar no chão. Quando cercado, fico calmo feito um bebê. Mesmo quando todo mal vier sobre mim, mantenho-me tranquilo. Peço ao Senhor uma coisa, apenas uma coisa, que eu possa viver com Ele em sua casa durante toda a minha vida. Ali contemplarei sua beleza e estudarei aos seus pés. Esse é o único lugar calmo e seguro deste mundo turbulento. A fuga perfeita para longe de toda agitação. O Eterno me põe muito acima de todos os que tentam me derrubar. Na sua casa me apresento com hinos que fazem tremer o chão. Canto canções que falam de Deus. Componho músicas para o Eterno. Ouve, ó Eterno, estou chamando com toda a minha força. Sê bondoso para comigo, responde-me. Quando meu coração sussurra, busque Deus, todo o meu ser responde, agora mesmo. Por isso, não te escondas de mim. Tu sempre estiveste por perto para me ajudar. Não vires as costas para mim agora. Não me deixes de fora. Não me abandones. Tu sempre mantiveste a porta aberta. Meu pai e minha mãe foram embora e me deixaram, mas o Eterno me acolheu. Diga-me qual estrada é a tua, ó Eterno. Conduz-me por uma rua bem iluminada. Mostra aos meus inimigos de que lado estás. Não me atire aos cães, aqueles hipócritas que estão querendo me pegar, contaminando o ar com suas ameaças. Tenho certeza agora de que verei a bondade de Deus na exuberância da terra. Contem com o Eterno. Animem-se, não desistam. Repito, tenham esperança no Eterno. Que bom que podemos abrir a nossa Bíblia e podemos meditar na palavra de Deus. Nosso último encontro eu pensei um pouco a respeito da intimidade que buscamos com Deus, aquela sintonia entre o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Destaquei até aquelas pessoas que quando chegam para conversar conosco, chegam cheias de certeza
de que estiveram no conselho do Senhor, de que vieram da presença do Senhor e de que ouviram a voz de Deus e que por isso têm certeza absoluta de que devem agir daquela maneira. Não há espaço para pensarmos, para continuar a orar, para buscarmos juntos um caminho do Senhor. Agora eu gostaria de pensar sobre exatamente esta busca. Quando a nossa mente, o nosso coração, as circunstâncias da nossa vida fazem com que a gente diga de maneira muito objetiva, com muita convicção, eu buscarei ao Senhor. Eu tenho absoluta certeza, estou convicto, estou convencido de que preciso do Senhor, de que preciso achá-lo, de que preciso do seu poder, de que preciso da sua presença. Há uma falta. Há uma carência tão clara em nós que nós dizemos exatamente esta palavra. Assim, eu quero destacar o versículo 4 do Salmo 27, o salmo tão belo, dos primeiros salmos que aprendi na minha infância. Diz assim, o verso 4 do Salmo 27, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Eu quero pensar com você então sobre esta necessidade, que de repente a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, nossa existência tem da presença do Senhor, do próprio Senhor. Hoje eu quero pensar não naquelas pessoas que estão convictas de que já ouviram Deus falar, mas daquelas que estão convictas de que precisam urgentemente ouvir Deus falar. Aquelas pessoas que precisam de Deus ou que precisam do seu poder, que precisam da sua presença e que precisam da sua paz. Eu queria destacar hoje apenas 3 versos ou 3 passagens das Escrituras que falam sobre isso. Quando nós pensamos no Salmo 27, nós pensamos exatamente nisso. Há ali um contexto de adversidade, de que há uma necessidade da presença do Senhor. O salmista começa falando sobre, ou declarando, que o Senhor é a sua luz, que ele tem muitos inimigos, muitos adversários, e por isso ele confia neste Deus que é a sua luz. Davi está dizendo de que ao longo da sua vida, da sua trajetória, ele descobriu que Deus é aquele que é a luz que ilumina o caminho, é a luz no fundo do túnel, é aquele que clareia o discernimento daquele que o busca. E por isso Davi já afirma que confia no Senhor, nesse Senhor que é a luz. Ele vai dizer que ele precisa da presença do Senhor, por isso ele fala de que ele vai procurar viver na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é o símbolo da sua presença, da sua estadia, da sua habitação. Ele quer experimentar a bondade do Senhor, ou seja, de que a ação de Deus na sua vida, nas coisas que ele tem para trazer diante do Senhor, sejam extremamente concretas. Nós estamos falando de um Deus vivo, na presença do qual Davi quer viver constantemente para experimentar esta ação de Deus na sua vida. Por isso que ele fala de estar no templo, ali são realizadas as cerimônias, os ritos, e ali a palavra de Deus é ministrada a todo o povo. E Davi sabe que ali ele encontrará ou terá essa percepção clara da presença de Deus. É ele que vai afirmar que Deus então é o seu socorro, que vai ajudá-lo contra os seus inimigos e que é o Deus que ouve os seus pedidos de socorro. E então ele fala que o seu coração, o seu próprio coração, fala consigo mesmo que ele deve buscá-lo. Então Davi faz os seus apelos muito claros a Deus: não se esconda de mim, socorre-me diante dos meus adversários. Todos os adversários que um homem pode enfrentar na sua vida, desde aqueles de carne e osso que procuram o seu mal, procuram destituí-lo do seu lugar de honra,
até as adversidades da vida e talvez aquela mais dolorida para o ser humano. Davi diz: quando meu pai e minha mãe me desampararem, quando eu estiver órfão de pai e mãe, eu sei que o Senhor me acolherá, o Senhor cuidará de mim. Davi termina o seu salmo falando sobre esta fé que ele tem, que ele desenvolve, que ele cultiva, de que verá a bondade do Senhor. Nosso termo popular diz que eu quero ver para crer. Davi crê que verá. Davi faz o contrário. Ele acalenta em seu coração que o Senhor vai agir e ele vai enxergar de maneira muito clara, muito concreta, esta presença do Senhor à sua volta, agindo na sua vida. Davi nutre esta expectativa de um Deus vivo, de um Deus presente, de um Deus que está diante dele, com ele, diante dos seus adversários, diante das adversidades da sua vida. Davi vai falar então que tem esta fé que o mantém forte, corajoso e esperançoso no Senhor, no Deus que vai manifestar a sua presença em sua vida. O Salmo 27 fala, neste contexto de adversidade, da necessidade de buscar a presença do Senhor, de, mesmo diante dos grandes conflitos que temos que enfrentar, termos a certeza de que o Senhor está ao nosso lado, ou como o próprio salmista diz, Ele vai nos cercando por trás e adiante e colocando a sua boa mão sobre a nossa vida. Uma outra passagem muito importante que nós podemos olhar para pensar sobre essa questão da busca é quando Jesus, lá em Lucas 11, a partir do verso 1, estando orando, os discípulos pedem para que ele os ensine a orar como João havia ensinado os seus discípulos. Jesus então ensina que eles devem orar a oração do Pai Nosso. Ensina-lhes a orar a oração do Pai Nosso. Mas ele, ao final, dá uma palavra muito interessante que nós guardamos, e isso virou um cântico, nós aprendemos a cantá-lo constantemente. Ele diz assim: por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate a porta será aberta. Qual pai, do meio de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir peixe, dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Se no primeiro texto que vimos hoje havia um contexto de adversidade, neste é um contexto de oração. Porque é a oração que chama a atenção dos discípulos. E Jesus então vai ensinar os seus discípulos que eles devem não buscar uma fórmula, como é que eu devo orar, mas que eu devo orar constantemente, todo o tempo, ser persistente na oração. Isto é uma necessidade para a nossa vida. A gente não vai ter vida se não orar. Porque se nós queremos intimidade com Deus, nós já aprendemos, precisamos orar. A oração do Pai Nosso é a oração que vai falar sobre o reinado de Deus, não apenas sobre um reino distante, num trono onde Deus está assentado, mas numa presença ordenadora, soberana de Deus sobre todas as coisas, assim como Ele faz nos céus, que Ele se manifeste fazendo também em nosso meio. Trazendo inclusive esse sustento diário, que a gente perceba a presença de Deus em nosso cotidiano, nas coisas comuns do nosso dia a dia. E, por final, que Ele se manifeste no perdão, trazendo para nós reconciliação, o recomeço, e que nós possamos depositar a nossa fé neste Deus que está fazendo isso, está pronto a fazer isso. Deus, Jesus ensina aqui, é o Deus que está pronto a dar coisas boas aos seus filhos. Eu me lembro de um pastor que ensinava seus filhos, e isso ficou guardado em minha mente, em meu coração,
dizendo assim para os filhos: olha, você tem toda a liberdade de fazer o que é certo. Você vai ter todo o apoio de fazer o que é certo. E me parece que Deus está falando exatamente isso para nós. Pode pedir coisas boas, pode pedir aquilo que é certo, e isso vai ser derramado sobre a sua vida de maneira abundante, porque Ele é o Deus que domina os céus e a terra, Ele é o Deus que quer suprir diariamente a nossa necessidade, Ele é o Deus que gera a reconciliação e os recomeços para a nossa vida. E quando o nosso coração está angustiado porque precisa de algo, precisa do poder de Deus para o suprimento, para o perdão, a reconciliação, para o recomeço, para nos guardar em meio à nossa caminhada, nós precisamos desta oração que Jesus ensina, que nos lembra que o nosso Deus está desejoso de nos dar coisas boas e especialmente o seu Espírito Santo para nos conduzir neste caminho. Um terceiro texto que nós podemos pensar é aquele que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, dos versos 5 a 9, quando ele fala da presença do Senhor próxima, e ele dá a seguinte orientação: perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui de um tempo, de um momento de ansiedade. Ele fala: não precisam andar ansiosos, porque todos nós teremos ansiedade em nossa vida, mas que a busca por vencer a ansiedade, a busca pela paz que vence a ansiedade, é feita através da oração. Esse texto às vezes parece complicado porque ele faz uma distinção entre oração e súplica, mas me parece que nós podemos, de uma maneira mais tranquila, considerar que nós devemos orar cotidianamente. A oração como esta prática cotidiana, comum da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, em todo tempo orar, quando acordamos, quando nos deitamos, quando almoçamos, quando estamos nos divertindo, quando estamos trabalhando, em todo tempo nós devemos orar. Mas a súplica é um tipo de oração que é mais objetiva, e ela é tão objetiva que ela é mais intensa. Quando eu tenho um assunto específico diante de Deus e que eu oro quando eu acordo, quando eu vou almoçar, quando eu vou me deitar, e eu oro todos os dias de uma maneira muito objetiva, muito consciente, intencional sobre aquele determinado assunto. E esse me parece que é exatamente a situação em que nós estamos mais próximos daquilo que nós estamos chamando de busca. Quando o meu coração entende que tem carência de Deus, da presença de Deus. Se o salmista, diante da sua adversidade, buscava essa presença poderosa diante dos seus adversários, se os discípulos de Jesus precisavam desta presença constante, protetora na oração, essa presença que é supridora de tudo que eles tinham necessidade, aqui Paulo está lembrando que nós precisamos dessa presença que acalma, essa presença pacificadora de Deus na nossa vida. E ele vai falar que nós alcançamos isso exatamente pela oração, pela súplica e com ações de graça. Porque a ação de graça é a fé no Deus que nos supre, é a fé no Deus que ouve a nossa oração, é a fé no Deus que vai se fazer presente, vai se trazer a sua presença ou manifestar-se de maneira poderosa, pacificadora ou supridora sobre a nossa vida. É assim que todos nós, em qualquer momento, precisamos buscar a Deus, porque a busca, ela vem desta consciência, desta carência, de que eu preciso, de que há algo que falta em minha vida e que somente Deus pode suprir. Por isso que o salmista diz que vai buscar esta orientação do Senhor.
por isso que Jesus orienta os seus discípulos a buscarem, porque quem buscar vai achar. E é por isso que Paulo diz para que a gente busque esta paz que excede todo entendimento através da oração, pela súplica e com ações de graças. Um romancista russo, Dostoiévski, afirma que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Todo homem sente esta carência. E enquanto o homem não tiver consciência desta carência, ele não consegue ter um encontro com Deus. Ele vai ficar buscando em vários lugares, mas sem encontrar, sem poder alcançar esta presença protetora, essa presença poderosa, essa presença que acalma, essa presença que supre a nossa vida. Don Richardson, eis aqui uma dica de leitura, o livro O Fator Melquisedeque. Naquele livro, Don Richardson conta várias histórias de como Deus plantou nas diversas culturas do mundo a mensagem, a semente do Evangelho, de tal maneira que ele deixou um testemunho do Evangelho em todas as culturas, de tal maneira que todo ser humano vai encontrar o suprimento da sua carência, ele vai encontrar finalmente o fim da sua busca na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Busca, que você encontre esse tempo no qual o seu coração, a sua mente, as suas forças, as circunstâncias da sua vida te encaminhem para essa palavra: eu buscarei ao Senhor de todo o meu coração, eu estou buscando o Senhor, porque eu preciso da sua presença poderosa, da sua presença supridora, da sua presença pacificadora na minha vida. É assim que nós alcançamos a resposta para a nossa busca, sempre na pessoa de Deus. Eu espero que a carência que você tem hoje, ou essa busca que você está tendo no seu coração, seja finalmente terminada no encontro com Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos mais uma vez o privilégio de podermos te encontrar. Ó Deus, cada vez que fechamos os nossos olhos e vamos à tua presença e entramos na tua presença pelo nome, no sangue precioso de Jesus Cristo, nós encontramos, a Deus, aquilo que buscávamos: a proteção, o poder, a paz, a calma, ó Deus, na tua presença. Ó Deus querido, eu quero te pedir agora por cada pessoa que ora comigo neste instante, que ela encontre em ti o fim da sua busca, que ela descubra que o Senhor é tudo o que ela precisa e que o Senhor se manifeste de maneira grandiosa, poderosa, supridora e pacificadora em sua vida. Nós louvamos o teu nome, ó Deus, porque em ti temos tudo o que necessitamos. Nós louvamos o teu nome, desde já, por tudo que o Senhor há de fazer, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Que a sua busca acabe e que você tenha este encontro com este único e verdadeiro Deus. Até a próxima quarta-feira.